Fala rapaziada, tranquilidade? Marcelo aqui, mais uma vez convidado do BTCG para trazer um novo vídeo para vocês. E o vídeo de hoje eu vou mostrar um guia, digamos assim, do que fazer e de como pensar quando você é primeiro e acaba tomando os multi-arm, tá certo? O jogo que eu vou mostrar é o Game 1, referente ao Top 8 da Liga Natal, mesma liga que eu estava participando no último vídeo. Só para dar um contexto, eu acabei fazendo uma cagada enorme nesse top 8. Eu selecionei o deck errado para jogar a partida com o meu oponente. E aí eu só percebi isso no side do Game 1 pro Game 2. E aí quando eu percebi isso, o jogo meio que acabou. Porque eu ia ser punido e iria perder o jogo de toda maneira. Né? Porque eu selecionei o deck errado, a primeira partida não valeria. Eu já entraria com punição pro próximo jogo. E era até possível de eu tomar um DQ por conta dessa minha cagada, né? Mas enfim, o Game 1 dessa match, ele foi bem interessante. E aí eu vou mostrar aqui pra vocês hoje como eu pensei e como eu acho interessante pensar num contexto de multi-arm, tá? Vamos lá então? Eu fui primeiro, eu ganhei no dado. E aí a minha mão foi a seguinte. Tava de Malice, minha mão era White Rabbit, Purulha, Impulse, a Marty Harry e o Ignister. Essa mão tá bem boa para ser primeiro, eu tenho Starter e 2 Extender, né? E a mão do camarada foi Ice Rizel, Fuvalos, Prayers, Node e Act. Basicamente o cara ele vai dar esse Fuvalos e rezar para o Fuvalos resolver, senão ele meio que perde o jogo, apesar da mão dele tá bem boa, tá? Tem um Starter, Extender, um outro Extender e a carta para jogar de Mitsurugi. Então mesmo fazendo full combo, vamos supor que eu tivesse uma Ashe, mesmo fazendo full combo, esse é um jogo que, principalmente sendo Game 1, o player que tá de Rise of Mitsurugi, ele não desiste, né? Porque essa mão dele tá bem forte mesmo. Vamos lá, eu não lembro direito como eu joguei esse jogo, mas a intenção não é mostrar as minhas decisões da parte de Malice. Eu quero tentar passar para vocês o raciocínio que o player tem que ter quando ele toma o multi-arm. Bom, eu não tomei nada na stand-by nem na draw, então quer dizer que ele não tem Purulha. Então eu comecei com a normal summon da White Rabbit, dei o efeito. Como tinha Link 2, ele ativa o Fuvalos. Pronto. Aí aqui eu tenho que já pensar como eu vou jogar. Eu só uso a 06. Desculpa, a 07, tá? A única trap de Malice que eu uso é 07. Então eu meio que tinha que setar ela. E a partir daqui, eu penso quantas draws eu vou dar pro meu oponente, tá? E isso é um conceito que vocês têm que ter claro na mente de vocês. Porque vocês não podem só achar que, não, eu tô de Malice, caguei pro meu oponente, eu vou fazer full combo e ele compre 5 cartas e tente jogar. Porque não é bem assim. Por exemplo, essa mão dele já está bem forte de engine. Tu imagina se ele vê uma Imperma e um Nibiru, por exemplo, de 3, 4 draws que eu dei pra ele. O jogo acabou. Porque além dele desfazer meu campo, né, ou deixar ele bem mais fraco do que ele deveria, né, ser, ele já tá com uma engine forte na mão. Então você não pode simplesmente ignorar a existência desse multi-arm e sair combando, né? Então vamos ver o que eu decidi fazer aqui. Nesse momento eu dou uma draw pra ele, fazendo o Lingurible, ele compra um draw, eu faço o Wizard, tá certo? Volto essa menina e daqui eu vou fazer a Red Hanson para pegar a Quick Play, né? Ele deu mais um draw nesse processo. Aí ele pensa, aí ele faz uma cagada que eu acho, ele dá esse draw. Ele dá o draw sendo que nem poderia dar, né? Ele acabou, enfim, não sei se ele tá nervoso e tal. Aí ele acaba dando um draw que não pode, eu já sei que uma das cartas na mão dele é o draw, ele tem 6 cartas na mão. Aí eu vejo se vale a pena continuar jogando. E eu concluo que não, ok? Eu concluo que não. Aqui eu fiquei com muito medo de tomar Nibiru, tá? Porque eu poderia ter dado essa Marty Harry da minha mão, banir essa White Rabbit do Grave, e aí poderia fazer o Link 5, o Allied, né? Ou poderia fazer uma Cripta aqui. Aí eu daria mais uma draw pra ele, mas eu teria eu teria mais uma interação. Mas qual foi o motivo que fez eu não fazer isso? Se esse cara ele me dá um Nibiru, tá certo? Nessa summon aqui da White Rabbit vindo do banimento, se ele me dá um Nibiru, eu instantaneamente perdi o jogo. E se vocês pararem para pensar, eu tenho uma interação, 2 interações, 3 interações, e se o meu campo, por algum acaso, ele sumir, eu começo a comprar carta via Purulha. Principalmente se ele estiver de Rizel, que no caso era o deck dele.
Essa decisão foi uma decisão medrosa, tá? Vai ter muito player que vai advogar de você realmente fazer o Allied aqui, ou fazer a cripta. Vai ter player que vai falar pra você fazer a White Binder banindo a Red Ransom, a Red Ransom bane mais uma carta, e aí você bane a TC Cat, e a TC Cat compra, só que nesse processo você deu umas 3 cartas pro oponente. Vai ter player que vai falar, não, o cara tem que fazer essa jogada. Eu quis ser conservador, era game 1, tá, de um top 8, eu quis ser conservador, e eu julguei que essas 3 interações, elas dariam, no mínimo, na melhor das hipóteses, né, na pior das hipóteses, essas 3 interações dariam o meu turno de volta, que era o que eu queria, tá? Então, assim, eu não quero passar para vocês uma fórmula mágica. O objetivo desse vídeo não é passar uma fórmula mágica. Como jogar contra o Multi-Arm e vença 100% dos seus jogos. Não é isso. É você entender como funciona a cabeça de um player quando toma essa carta. Eu poderia ter dado mais uma draw, eu poderia ter dado mais 3 draws, e isso, logicamente, me daria camadas a mais de interação. Mas eu quis jogar curto, eu quis jogar recuado, tá? E eu passo pra ele desse jeito aí, certo? Eu impulso e passo pra ele. Ele dá draw em outro draw, você pode ver que ele não comprou bem, comprou bem dos multi-arm, ele comprou 2 draw e um outro ext, né? E aí vamos ver como é que ele começa jogando. Ele na draw phase deu essa prayers, eu não queria dar essa impulse na prayers, porque como ele tinha muita carta na mão, ele poderia já ter o ritual, tá entendendo? Ou uma forma fácil de acessar esse ritual. Então eu falei, cara, eu vou guardar esse impulso 100% pro ritual. E eu acho que, assim, quase todas as vezes é correto você guardar esse impulso para spell de ritual dos Mitsurugi. Então ele dá prayers aí, eu pergunto se tem custo, ele disse que não tem. Aí ele pega o Habakiri e vai pra main phase. Certo, na main phase ele ativa o Habakiri. Eu logicamente deixo esse Habakiri ser ativado. Ele dá o Sage e o Sage pega a Mitsurugi ritual. Pronto, aí aqui eu salvo engano, aí ele pergunta a resolução, né, testando o draw aqui, mas assim, um cenário que é bem comum jogando de Malice, o cara ter o draw, vamos supor que esse Purulha fosse um draw, e aí você, tem muito player de Malice que instantaneamente dá esse draw, nesse campo vazio aqui. Eu acho errado, porque além de você desativar sua 07 no sentido de você não banir nenhuma carta do oponente, você não pega o follow da 07. Tá? Então, assim, normalmente eu gosto de dar esse draw no momento onde eu já posso dar essa 07 como Chain Link 2, tá? E aí você pega o follow e tira uma carta do oponente. Ah, mas você deixou o seu oponente adicionar mais uma carta na mão dele. Sim, é o ônus, né? Mas eu prefiro você banir, prefiro banir uma carta do oponente e adicionar meu follow para o turno seguinte. Aí aqui ele vai dar essa Mitsurugi ritual, vai tomar essa Impulse. A Impulse tem que ser nessa Mitsurugi ritual, nessa Mitsurugi ritual. E pronto, a engine de Mitsurugi, a priori, tá desligada. Aí ele vai fazer o que agora? Vai começar a jogar de Ryzo. Ele começou fazendo Ext, pegando Sword. Eu não sabia se o deck dele usava Fiendsmith ou não, mas ele começando de Ext me fala fortemente que não usa, né, Fiendsmith. Até ele poderia não ter, que no caso ele tem o Ice, mas ele poderia não ter o Ice na mão. E de todo jeito eu sei que Fiendsmith, caso ele usasse, não viria... pelo menos nesse turno, né? Aí ele pega lá o Sword dá o efeito, ele vai pegar o que? Vai pegar um Ice, pronto. Então eu sei na mão dele o Habakiri e o Ice, correto? Correto. Nesse momento, ao meu ver, eu jogo errado, tá? Porque aqui eu tinha total ciência que ele poderia fazer um Detonator no susto, pegando esse Eclipse Twin, tá? Se ele faz um Detonator no susto, qual é o protocolo básico? Ele vai dar Detonator, aí eu vou dar 07, aí ele vai dar Detonator para popar, aí eu vou dar Malice in the Mirror, e ele vai dar o Detonator para popar de novo, tá certo? Então assim, eu tiro 2 matérias do Detonator, e ele fica só com Eclipse Twin. E aí no final das contas, ele tirou a minha Red Ransom de campo, e a minha 07 não baniu, tá? Isso inclusive é o que vai acontecer. Um outro cenário é eu dar essa 07, banir uma das cartas de Ryzo dele e forçar mais alguma das cartas de Ryzo dele da mão, tá bom? Inclusive eu acho que essa é a melhor linha, na maioria das vezes, porque uma outra situação que acontece muito quando você está jogando de Malice contra Ryzo é você ter bem mais cartas no game state, ele ir tentar quebrar o seu board e ele fazendo o susto aqui o Exciton, e aí você tem uma carta aqui no field que poderia não estar no field, compreende? Então assim,
entre aspas, tá? Porque isso tudo, lógico, tem que ser pensado durante o jogo. Você ter esse cacuete de não deixar o seu oponente de Ryze chegar a um Exceed, usar a 07 antes, é um cacuete bom de pegar. No sentido de você sempre tomar esse ponto, quando ele bota 2 level 4 na mesa, como um ponto de checkpoint, tá certo? E aí, eu acredito que a melhor jogada, nesse contexto, tivesse sido eu dar a 07 agora, né? E banir, aqui, eu acho melhor banir o Sword. Melhor banir o Sword, tá? Mas não foi isso que aconteceu. Aí, vamos lá, o que ele faz? Ele faz o Detonator no susto. Aí eu penso se eu dou Enchain, não dou Enchain, porque eu queria ver se ele cometia a misplay de detachar esse Eclipse Twins quando eu fosse dar essa 07. Mas aí a partir do momento que ele faz o Detonator, qual é o próximo passo dele? Eu sei que ele tem o Ice na mão, ele vai dar normal summon do Ice. E aí eu pensei rapidinho e falei, cara, ele vai dar a normal summon do Ice, eu vou dar essa 07, ele vai dar o Detonator Enchain pra matar minha Red Hanson, porque ele não quer que eu tenha Link no campo no momento da resolução. Aí eu vou dar essa Malice in the Mirror, dando alvo no Ice, né? E aí ele vai dar de novo o Detonator, dando alvo na Red Hanson. Ou seja, ele vai perder 2 materiais para tirar essa Red Hanson. E no final das contas eu vou poder ter banido essa Marty Harry da minha mão, ter pego o follow da 07, apesar da 07 não banir nada no campo dele. E aí eu fico sem cartas no campo. E esse Purulha vive, tá ligado? Então, assim, uma play errada acabou virando uma play interessante, porque ele perdeu 2 materiais do Detonator nesse rolê, e eu garanti Starter, Extender e liguei o meu Purulha, né? E é exatamente isso que vai rolar. No nosso mundo Ice, eu vou dar primeiro a 07, aí ele vai dar o Detonator Enchain, dando alvo na Red Hanson, aí eu vou dar a Malice in the Mirror Enchain, dando alvo no Ice, tá? Dando alvo no Ice. Por que eu tive que dar alvo no Ice? Eu poderia ter dado alvo no Detonator. Só que se ele popa o próprio Detonator, né? O Ice resolve e a 07 continua não banindo nada, né? Porque a Red Hanson teria assumido como Chainlink 3, tá certo? Porque foi Chainlink 1 Detonator, foi Chainlink 1 Ice, Chainlink 2 07. Detonator na Red Hanson. Malice in the Mirror, se o alvo fosse no Detonator, ele dava Chainlink 5 alvo no próprio Detonator. Tá entendendo? E aí o Detonator saía desse alvo aqui. Eu até poderia banir a Red Hanson em vez da Marty Harry com a Malice in the Mirror, mas de todo jeito a 07 não bania. Então eu quis negar esse Ice Riser, tá certo? E aí ele dá o Detonator de novo na Red Hanson achando que eu não tenho nada na mão para poder banir. E aí o que acontece? A Chain resolve, a Red Hanson é popada, a Marty Harry é banida, o Ice Riser vai negado e eu busco o follow no próximo turno. Aí aqui a Marty Harry volta para minha mão. E na resolução eu ativo o Purulha. Então assim, acabou que ele ficou bem agora acuado. Porque cada summon que ele fizer da mão agora, e caso ele queira jogar muito ele vai fazer várias, ele vai ter que me dar uma draw. E eu tô com Starter Extender pro próximo turno. Compro uma Khaled, ele dá um Node, volta o Sword, dá o Duo Driver, que ele quer achar a Cross. Vocês podem ter pensado, ele poderia ter tentado te matar, mas eu teria Marty Harry pra banir a Red Hanson, que bania mais um corpo. E eu fazia meio que uma muralha ali na frente dele, a Red Hanson pegava o campo, que era mais follow, né? Então seria bem complicado dele me matar. Aí no momento que ele adiciona a Cross, eu dou essa Marty Harry. Aqui eu identifiquei como se fosse minha segunda misplay, tá? Porque esse cenário que eu acabei de falar, ele poderia acontecer caso ele já tivesse a Cross. Então no momento que eu dei o Purulha, na resolução do Purulha, ou como até tinha que deu o Purulha, eu teria que dar essa Marty Harry. Porque caso ele descesse a Cross da mão direto, ele ainda teria uma matéria no Detonator para negar minha Marty Harry da mão. E aí ele conseguiria dar um ATK. Beleza? Então assim, revendo o replay, eu já consigo identificar 2 momentos que eu errei, que eu cometi misplay nesse game. Aí eu bani a Malice in the Mirror, bani a Red Hanson, eu busco de novo a Marty Harry. A Red Hanson entra. Eu bani a White Rabbit, porque eu cogitei que ele fosse pra Battle Phase, né? Já que os ataques de defesa dele estão trocados, e eu não queria tomar dano desse ataque aqui. Aí eu busco o campo, ela vem. Aí ele pergunta qual que inverte ataque. Ele dá a Cross pra comprar uma carta. Vocês estão compreendendo como que o jogo grindou? Como que esse Purulha fez o jogo grindar? E como não ter dado muita carta pra ele não, tipo, fez com que automaticamente ele vencesse o jogo? Ou seja, tá tendo game. Tá tendo game. Lógico que as draws do Fuvalos dele não foram boas, né? Mas eu tô conseguindo grindar um jogo onde meu oponente começou com 8 cartas na mão. Foram 8? Não, foram 7.
Foram 7, né? Ele comprou 2, Foram 7 cartas. Ele vai pra Battle, bate aí em todo mundo, limpa meu campo. Main 2, ele dá o Ice, tira um ataque, eu compro mais uma carta, que não foi boa. Aí ele dá esse do Gares aí pra comprar. Ele comprou uma Ash e acha o Murakumo. Então ele tem Ash, tem Draw, tem um Detonator com material e a Cross. Isso aqui vai ser bem ruim pra ele. E foi pra End Phase. Aqui... Aqui... Ficou bem ruim pra ele, porque como esse Eclipse Twins ficou atachado nesse Detonator, ele não tem um outro Exceed no Grave para fazer ele rebornar. Então, eu identifiquei que ele só teria ou o Pop ou a Cross. E o restante das interações, elas seriam da mão dele, né? Então, nesse caso aqui, eu não lembro como é que eu joguei, vamos ver. Mas nesse caso aqui ele ficou bem assim, ficou bem esquisito para ele jogar com esse Detonator com pouca matéria. Aí eu vou para main phase 1, normal da Dormouse, peço o efeito, ele aceita, eu faço a Jessie-Cat ele aceita, aí eu dou o efeito da Jessie-Cat e ele dá Ash. Beleza. Aí ele deu Ash, eu ainda tenho a Extender do campo, que tomaria o Detonator, então não valeria a pena usar agora. E eu tenho o Extender da Martin Harry e do Ignister. Tá muito bom pra mim esse jogo. Faço o Splash Mage, dou alvo na Dormouse, aí ele popa o Splash Mage. E aí acho que aqui eu identifiquei que eu só perderia pra Nibiru. Eu falei, cara, eu só perco se eu tomar um Nibiraço. Então eu vou tentar forçar esse Nibiru primeiro, com a Red Hanson. E aí depois eu jogo caso eu tome esse Nibiru. Aí eu fiz o Linguribo, backup foi... Eu falei que eu não podia porque eu fiquei muito pensando no Wizard, mas o Wizard eu já usei. Mas lógico que eu tinha alvo de Malice no deck. Eu não descartei? Eu não descartei. Eu esqueci de descartar porque eu me enrolei com esse Wizard aqui. Eu fiquei meio com essa backup. Fiquei meio nervoso, eu falei, caralho, que merda, caralho. Cadê o Wizard? Aí eu dei o campo, já que ele não tinha Detonator, o campo voltou a Dormouse. Aqui eu fiz a White Binder pra banir. Eu não quis banir minha Red Hanson logo, justamente por conta do Nibiru. Aí dei o efeito da White Rabbit, voltei. Quando eu não tomo esse Nibiru na resolução, eu meio que já imagino que ele não tem. Tá? Porque seria a única forma de eu voltar a trap do Grave pro campo, tá ligado? Porra, ele já sabia que eu tinha Martin Harry. Aqui eu meio que identifiquei que ele não tinha Nibiru. Aí eu setei a trap de novo, faço o Access, efeito pra ganhar ataque, efeito pra banir e poupar uma carta, poupa a Cross. Porque eu falei, mesmo que eu tome esse Nibiru, eu quero tirar essa Cross aqui. Esse Nibiru no final, né? Como se eu fosse tomar no final de tudo, no Nibiraço. Red Hanson, a Red Hanson baniu mais um alvo de Malice do deck. Não lembro porque eu fiz isso, acho que eu queria deixar esse deck o mais seco possível. E aí a partir daqui, eu meio que, entre aspas, tá? Ligo o foda-se. Tá? Eu ligo o foda-se. Eu passo a ignorar o Nibiru. Se eu joguei certo aqui, eu não sei. Tá? Porque eu fui testando esse Nibiru até onde dava. Mas eu não queria de forma nenhuma dar um turno pra ele. Eu fui raciocinando ao longo do turno, pensando ao longo do turno, e eu não quis dar mais um turno. Eu falei, cara, se ele tiver um Nibiru, ele vai me dar um Nibiru, tem outra Martin Harry na mão, tá? Eu acho que eu não morro, porque eu consigo tirar esse Detonator do Grave dele. Ele jogaria só de Mitsurugi, tá entendendo? Eu tenho essa menina aqui pra proteger meu Link Malice do Raigeki. Então, assim, eu tenho muita coisa. Eu tenho a Khaled, né, que é interação. Eu tenho a 07, que vira interação, porque a Martin Harry da mão bane o Link do Grave. Então, se ele me der o Nibiru, tá tudo certo. Vou jogar pra cima, vou jogar pra matar. Aí eu dou a White Binder volta, não compro uma carta porque eu tô underdraw. Exatamente. Eu tô underdraw? Tô. Aí aqui eu faço o Allied pra tentar matar ele. O Allied volta alguns bichos e eu vou pra Battle Phase e mato ele. Pronto. Então esse vídeo ele foi interessante, esse replay ele foi legal na minha opinião, porque vocês conseguiram ver como que um jogador ele tem que pensar pra cima dos multi-arm. Não pode ser um jogo não analisado. Você precisa ver a sua mão, tentar descobrir, ou se você já sabe como é o deck do oponente, levar isso em consideração, e aí no final de tudo,
você decide quantas draws você vai dar pra ele, tá? Tem jogos de Malice que se justifica dar um pouco mais de draw. Tem jogos que se justifica dar menos. Eu joguei bem conservador esse último game. Bem conservador mesmo, tá? Eu acho que ter dado mais uma drawzinha ali pra ele e ter feito o Link 5, que é o Mini Gate, seria uma melhor jogada. Ou, caso eu quisesse fazer a cripta, era uma outra opção também. Inclusive a cripta, ela costuma ser melhor contra um possível Ryzen Mitsurugi, porque ela não toma um Ext, né? O Ext vai negar a cripta jogando no Aggregator, e aí você depois consegue resolver essa cripta caso ela esteja apontando para algum bicho. Então você começa a tirar oh meu Deus do céu. Você começa a tirar os bichos level 4 do oponente, e aí ele vai ficando cada vez com menos recurso, né? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido o conceito por trás, tenham pego a ideia de como jogar pra cima dos multi-arm e que isso ajude vocês nos jogos, nas suas locais, nos torneios, tá certo? E sempre que possível, eu volto aqui no canal do BTCG. Se inscrevam aqui embaixo. Caso vocês queiram participar da Liga Natal, também demonstrem interesse aqui, tá bom? E é isso. Tamo junto. Até a próxima. Valeu!